Pronto, pessoal, vamos lá. Então, vamos agora ver como é que a gente representa tangente no círculo trigonométrico, beleza, pessoal? A gente sabe que no triângulo retângulo, a definição de tangente, certo? O que é a tangente do... Deixa eu botar aqui. O que é a tangente desse ângulo X aqui? A tangente é o cateto oposto, que é esse CP, dividido pelo cateto adjacente, que é OC, tá de boa? Certo? Tranquilo? Mas isso também vai dar, esse cateto oposto é o seno, e o cateto adjacente é o cosseno. Tá beleza? Então a tangente também é o seno dividido pelo cosseno. Tá tranquilo? Certo? Beleza? Bom, aí tem uma maneira de representar isso no círculo trigonométrico, que é essa aqui, tá? Que é desenhando esse outro triângulo aqui, tá? Certo? Eu traço uma perpendicular aqui, prolongo o raio e marco esse ponto que eu estou chamando de T1 aqui. Tá certo? Tranquilo? E aí a tangente vai aparecer nesse triângulo. Por quê? Porque eu vou ter dois triângulos semelhantes aqui. Todo mundo concorda? Tá legal? Posso apagar aquilo lá? Então, vão observar... vamos observar a semelhança desses dois triângulos aqui, ó. Esse triângulo aqui e esse triângulo maior aqui, ó. Beleza? O triângulo menor é OCP e o triângulo maior, não sei porque eu chamei de T1 ali. Esquece que é T1, faz de conta que é T aqui. E o triângulo maior é OUT. Tá beleza, pessoal? Certo? Alguma dúvida? Tá? Então, olha só. Eu vou ter que esse cateto vertical, certo? Vamos fazer a correspondência dos lados aqui, tá? Eu vou escrever ali. Esse cateto vertical, que é UT, o cateto vertical do triângulo maior, está para o cateto vertical do triângulo menor, que é CP, beleza? Esse aqui, só para não me perder ali. Tá de boa isso, pessoal? Tá? Assim como o cateto horizontal do triângulo maior, que é OU, está para o cateto horizontal do triângulo menor, que é OC, beleza? Tranquilo? Assim como a hipotenusa do triângulo maior, que é OT, está para a hipotenusa do triângulo menor, que é OP. Alguma dúvida sobre isso? Beleza, pessoal? Agora vamos dar os nomes das coisas que nós já conhecemos. Eu sei o seguinte, ó, que OC, que aparece aqui, é o cosseno de x, concorda? Tá? OC. E, calma aí. E CP, que é esse aqui, é o seno de x. Tá? Beleza? E eu sei também que OP é o raio do círculo, concorda? Tá? Na verdade, OP é o raio do círculo e OU também é o raio do círculo, que é 1. Certo? Tá? Então eu vou ter o seguinte, ó. UT está para UT eu não sei quem é ainda, tá? Certo? Está para CP, que é... Calma que eu já esqueci. Seno. Beleza? Assim como OU, que é o raio, certo?
que é o raio, está para OC, que é o cosseno. Assim como OT, que eu não sei quem é, está para OP, que também é o raio. Pronto. Beleza? Tranquilos? Tá? Então, olhando para essa igualdade aqui, ó, eu vou ter que o T, olhando para, tipo assim, essa parte aqui, ó, isso aqui é igual a isso. Eu vou ter o quê? Que o T é o seno pelo cosseno, que é o, então, portanto, isso aqui é a tangente. Tá beleza? Alguma dúvida? Tá? E eu também vou ter, olhando, esse primeiro também é igual a esse último. Não, desculpa. Esse segundo com esse último, tá? Certo? Beleza? Eu vou ter que OT é igual a quê? 1 sobre cosseno, concorda? Tá de boa isso? Certo? Então, OT é 1 sobre cosseno. 1 sobre cosseno é o que a gente chama, às vezes, de secante. É uma outra função trigonométrica, tá? Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Tá? Isso aqui é uma definição. 1 sobre cosseno é chamado de secante. Larissa, fala. Professor, Eu liguei ali. Pode falar comigo. o T é igual a OT, certo? O T, calma. É igual a OT. Não. O T Por é quê? igual a OT, não, porque... Então, mas... Não, OU que é igual a OT. Que são... Não, também não. OU é igual a OP, que são o raio do círculo. Mas fala, por que você está achando Não, isso? ali nessa... Embaixo. Esse aqui? Isso, na segunda linha. Você passou o seno meio que pra cima, né? Aí meio que ficou o T igual a seno de x sobre cosseno de x igual a OT. Então, tipo, é um triângulo. Não, porque aí para passar isso eu teria que passar no outro também, entendeu? Ah, tá. Aí eu teria que o T, esse aqui eu peguei só essa, eu olhei só, eu destaquei só essa igualdade aqui, entendeu? Ah, sim. Se eu fosse fazer isso nas três, eu ia ter que o T é igual a seno sobre cosseno, que é igual a OT vezes o seno. Eu teria que multiplicar todo mundo por seno. Então, nessa igualdade aqui, eu peguei só essas duas. Tá? Não considerei a terceira. Tá claro isso para todo mundo? Tá? E nessa de baixo aqui, eu considerei só essas duas aqui. Eu desconsiderei a primeira, entendeu? Porque aí para multiplicar por seno, eu teria que multiplicar tudo por seno. Beleza, pessoal? Tá? Tranquilo? Certo? Então, esse nome secante é um nome que a gente dá para 1 sobre cosseno, tá? Mas assim, isso é meio... Tem, por exemplo, em francês, nem, depois vocês perguntam para o Gerard, nem tem um nome, eles chamam só 1 sobre cosseno, eles não usam esse nome secante. Então, isso são coisas que são meio nome demais, de novo, tá? Bom, aí, posso apagar aqui? Pode. Que agora vamos mexer no ângulo. E aí eu botei o seguinte, ó, eu não botei ali a secante, botei só a tangente. Que é o seguinte, ó, quando eu mexer nisso aqui, ó, agora eu estou marcando ali a tangente também variando, estão vendo ali? Certo, pessoal? Quando chega em π sobre 2, a tangente dá um número enorme ali, que ele registra assim, mas na verdade é infinito, entendeu? A tangente, percebe que a tangente está tendendo ao infinito aqui? Tá? Posso fazer assim, ó, que a gente vê, quando esse ângulo se aproxima de 90 graus, esse ponto T ali, ele vai lá para infinito, beleza? E depois ele volta lá embaixo, negativamente, tranquilo? Certo? Então aqui, ó, desse lado aqui, quando eu me aproximo, observem só, porque agora isso vai aparecer no gráfico, tá? Quando eu me aproximo, aí misturou tudo aqui, mas beleza, não tem problema, deixa eu ver se... Calma aí. Chega pra cá, pronto. Olha só,
quando eu me aproximo de π sobre 2 pela esquerda, estão vendo? Pela esquerda, por quê? Quando eu falo pela esquerda é com valores menores que π sobre 2, beleza? Tá? Então, quando eu me aproximo π sobre 2 pela esquerda, a tangente vai para mais infinito. Tá legal? Beleza? Quando eu me aproximo de π sobre 2 pela direita, a tangente, ó, π sobre 2 pela direita seria isso aqui, ó. Eu estou me aproximando de π sobre 2 com valores maiores que π sobre 2. Então a tangente vai para menos infinito, perceberam ali? Certo? Deu para ver isso ou não? Tranquilo? Tá? Aí agora isso vai aparecer no gráfico. Pronto, olha só, esse é o gráfico de tangente. Eu vou botar outra cor aqui. Aqui já. Vou botar essa cor aqui. Olha lá o gráfico de tangente, beleza, pessoal? Certo? Acho que eu vou esconder o gráfico de seno e cosseno, só um pouquinho. Pronto. O gráfico de tangente, beleza? Tranquilo? Então, se vocês... Eu vou desenhar uma reta vertical aqui. X, não sei como é que é X, que é difícil. Não é assim. Calma aí. Rapidinho. Calma aí. Pronto. Essa reta vertical que eu desenhei aqui, olha só, pronto. Essa reta vertical que eu desenhei aqui é uma assíntota vertical do gráfico da função tangente. Estão visualizando isso? E reparem que esse comportamento que aparece no gráfico é o mesmo comportamento que a gente visualizou no círculo trigonométrico. Vocês conseguem ver a relação entre as duas coisas? Ó, no gráfico está aparecendo. Quando eu me aproximo, esse ponto A aqui, eu marquei ele no π sobre 2, beleza? Então, quando eu me aproximo de π sobre 2 pela esquerda, desculpe, ela vai para mais infinito. Quando eu me aproximo de π sobre 2 pela direita, ela vai para menos infinito, tá? Lembrando que aproximar pela esquerda é aproximar com valores menores do que aquele. E aproximar pela direita com valores maiores do que aquele. Então esse bate certinho com o comportamento que a gente viu no gráfico. Tranquilo? Todo mundo entendeu essa relação? Certo? Beleza, pessoal? Alguma dúvida nisso? Tranquilo? Bom, e aí depois vocês podem desenhar o gráfico de secante, ele fica umas coisinhas assim. 1 sobre cosseno, vocês podem desenhar esse gráfico também. E além da tangente da secante, tem também as funções trigonométricas que a gente chama de cotangente e cossecante. Tá legal? Deixa eu voltar para outra tela. Tá? Então aqui a gente tem a tangente, que é seno pelo cosseno, a secante, que eu não desenhei aqui, a secante é esse comprimento aqui, tá? A secante, que é 1 sobre cosseno, beleza? Tranquilo? Aí também tem outros nomes, que é a cotangente,
Então, a cotangente é cosseno dividido por seno. E tem também a cossecante, que é 1 sobre seno. Beleza? Tranquilo? Para representar a cotangente e a cossecante, a gente faz o mesmo desenho que a gente fez aqui, só que deitado. Em vez de desenhar uma reta vertical, a gente desenha uma reta horizontal, tá? Eu estou falando isso só pelo seguinte, eu acho chatão esses nomes. Mas vocês vão ouvir esses nomes em cálculo 1 e cálculo 2. Beleza? Então vai ter secante, seno, cosseno, tangente, secante, cotangente, cossecante, tá? Beleza? Que não serve para muita coisa. Por mim poderia ser só seno, cosseno, tangente mesmo. Que os outros são variações disso. Beleza? Mas é só porque vocês vão ouvir esses nomes. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tá. Então agora, vamos calcular as derivadas de seno e cosseno. Beleza? Vamos. Vamos lá. Então eu vou apagar isso aqui. Depois eu já vou acender de novo. Mas nem deveria ter apagado. Tudo bem. Posso apagar tudo isso aqui? Pode. Então, olha só, pessoal. A gente, para calcular a gente vai usar a definição de derivada, tá? Que é o que eu já falei várias vezes. Essas canetas elas vêm ficando cansadas, né? Então, eu já falei algumas vezes que sempre que a gente quer calcular a derivada de alguma função, a gente tem que recorrer a essa definição de derivada. Então, no caso, por exemplo, se eu quero calcular, eu vou chamar f de x de seno, por exemplo, beleza? Tranquilo? Aí eu quero determinar a derivada da função seno, tranquilo? Então eu tenho que olhar para a definição de derivada e colocar seno no lugar de f. Tá? Então a derivada da função seno, no caso, vai ficar limite com h tendendo a zero de seno de x mais h menos seno de x sobre h. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Certo? Aqui, então onde tem f eu botei seno. Beleza? Bom, e aí eu vou querer calcular também a derivada da função cosseno. Certo? Que eu vou chamar de g só para não ficar a mesma letra, mas eu vou ter que fazer a mesma coisa. A derivada da função cosseno vai ser limite com h tendendo a zero de cosseno de x mais h menos cosseno de x sobre h. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Certo, pessoal? Tá? Bom, então agora, para continuar, a gente tem duas opções que vocês vão escolher a opção que vocês querem, tá? Olhando para cá, a gente pode perceber já que a gente vai precisar usar aquelas fórmulas de seno de A mais B e cosseno de A mais B, tá? Certo? Que eu tenho seno... Alguém já viu essas fórmulas? Seno de A mais B e cosseno de A mais B, que é aquela que a Bia falou outro dia, que tem músicas. Lembram dessas fórmulas? Fala, viu? Da música lembra que era... Minha terra tem palmeiras. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Isso aí. Então, é essa fórmula aí, beleza? A gente vai precisar dessas fórmulas aqui, tá?
Então, vocês têm duas opções. Eu tenho uma recomendação também, vocês podem escolher. Ou vocês acreditam provisoriamente nessas fórmulas, só para a gente poder continuar isso aqui, ou a gente para isso aqui, faz a demonstração dessas fórmulas e volta para isso aqui. Eu prefiro a primeira opção, tá? Para dar tempo de chegar na derivada, beleza? Depois eu posso mostrar para vocês como é a demonstração dessas fórmulas. Beleza? Pode ser assim, ou vocês querem do outro jeito. Pode querer do outro jeito, não tem problema nenhum. Certo? Eu acho que é mais legal chegar logo na definição de derivada. Tranquilo? Tá? Beleza? Mas acho que vai dar tempo, de pelo menos mostrar como é que faz. Dá um exercício da lista, que também ele está todo roteirizado. Certo? Beleza, pessoal? Posso continuar assim? Tá? Então vocês vão acreditar provisoriamente nessas fórmulas. Daqui a pouco eu mostro a demonstração delas. Tranquilo? Então olha só, porque a gente vai chegar numa outra coisa muito legal aí. Então, continuando, vamos continuar a derivada da função seno, que é essa fórmula aqui, tá? Então eu botei que f' de x é igual a limite com h tendendo a zero. Aí eu vou aplicar essa do seno B cosseno A aqui, ó. Certo? Tranquilo? Então agora eu vou só falar para vocês como é essa fórmula, depois eu mostro a demonstração, tá? Beleza? Então como é que é? Fala aí de novo. Seno A, cosseno B, cosseno A. Isso. Só que aqui em vez de A e B, x e h, tá? Então eu vou ter seno de x cosseno de h mais seno de h cosseno de x. Beleza, pessoal? Qual é a propriedade? Pode escrever? É isso aí mesmo, é isso aqui, ó. Seno de A mais B. A mais B são dois ângulos quaisquer, tá? Isso aqui é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Entendeu? E depois tem, que a gente vai usar daqui a pouco, cosseno de A mais B. Sabe como é cosseno de A mais B? Cosseno de A mais B é assim. Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Beleza? Tranquilo? Fala. Não, é que eu vi isso aí no cursinho também. Então. Deixa eu só completar aqui, tá? Mas ele não explicou com essa música não. Ele explicou o quê? Assim, ele não explicou com essa música não, só jogou mesmo. Só jogou. Então, a demonstração dessas fórmulas é o exercício 5 dessa lista, tá? Beleza? Tranquilo? Daqui a pouco a gente faz. Se não der tempo hoje, a gente faz amanhã, mas eu acredito que dê. Pelo menos para mostrar como é que é, tá? Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? Então, eu vou manusear isso aí, certo? Então, isso aqui vai ficar o seguinte, ó. Vamos lá. A gente pode fazer o seguinte. Eu vou pegar... Vou fazer assim, ó. Esse termo com esse termo, eu vou botar seno em evidência. Tá legal? Certo? Então eu vou ter assim, ó. Seno de x que multiplica cosseno de h menos 1. Tá beleza? Certo? Então, esse termo aqui com esse termo aqui, eu coloquei seno de x em evidência. Alguma dúvida? Beleza? E o outro eu vou deixar assim mesmo. Seno de h sobre cosseno de x. Tá beleza? Isso tudo vai estar dividido por h. Certo, pessoal? Tá? Mas eu vou separar em duas frações. Eu posso botar isso aqui sobre h e isso aqui sobre h, beleza? Que é como se eu estivesse igualando os denominadores. Quando você tem uma fração com o mesmo denominador, eu posso separar ou juntar. Né? Tipo assim, se eu tiver
3 meios mais 5 meios, isso é igual a quanto? 3 mais 5 meios, concorda? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, isso que eu fiz foi simplesmente fazer isso aqui. Eu tinha um denominador só e eu separei em 2 denominadores. Alguma dúvida? Tá? Beleza? E eu posso também, como aqui é um produto, eu posso botar esse denominador H só aqui, ó. Certo? Porque para eu multiplicar, como é que eu multiplico 2 frações? Eu multiplico o numerador e o denominador. Então, tanto faz eu botar o denominador em tudo aqui, ou só nesse cara, que vai dar a mesma coisa. E do lado de lá eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou botar o H só nesse denominador aqui. Beleza? Tranquilo, pessoal? Alguém se perdeu? Tá? Certo? Então, isso aqui, ó, olhando para cá, é como se eu tivesse cosseno de x sobre 1. Tá de boa? Certo? Como é que é o produto de 2 frações? AB vezes CD é AC sobre BD, concorda? Beleza? Tranquilo? Então, se eu multiplicar isso aqui, vai ser seno H cosseno de x sobre H. Vai dar no mesmo, tá? Agora eu vou explicar por que eu fiz isso. Mas está de boa no algebrismo? Tá? Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Bom, e por que eu fiz isso? Para botar os H's, tudo que aparece H eu botei junto. Tá beleza? Certo? Eu meio que separei o H do X. Tranquilo, pessoal? Certo? Beleza? Alguma dúvida? Tá. Então, antes de continuar, vamos desenvolver paralelamente a outra derivada. A derivada do cosseno. Certo? Que é o seguinte. Então, eu vou ter g' de x é igual a limite, com h tendendo a zero. Essa aqui, ó. Eu vou fazer as duas e já vão entender por quê. Eu vou fazer as duas paralelamente. Tranquilo? Porque vai aparecer as mesmas coisas. Que apareceram, coisas parecidas. Que apareceram aqui vão aparecer nessa. Beleza, pessoal? Certo? Então, vamos lá. Então, isso aqui vai ficar limite com h tendendo a zero. E aí, então, eu vou pegar, ó, cosseno de x mais h. Aí eu vou usar essa fórmula aqui. Cosseno A, cosseno B, menos seno B, seno A. Beleza? Então, eu vou ter cosseno x, cosseno h, menos seno x, seno h, tá certo? Tá. Menos cosseno x, isso tudo sobre h, tá de boa? Certo, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Eu só usei essa fórmula aqui. Beleza? Certo? Fabrício? Beleza? Tranquilo? Então agora eu vou fazer uma manipulação parecida que eu fiz ali, ó. Que é o seguinte. O que eu posso colocar em evidência aqui? O que eu posso colocar em evidência aqui, nesse denominador? Cosseno de x, tá? Então vai ficar, ó, cosseno de x que multiplica cosseno de h menos 1, beleza? Sobre h, vou botar o sobre h já. Tá? Alguma dúvida? Certo? Menos seno de x, seno de h. Aí vou botar o sobre h aqui e o sobre h aqui. Tá de boa? Certo? Tranquilo? Aí, olha só o que apareceu igualzinho em cima e embaixo. Seno de h sobre h e cosseno de h menos 1 sobre h.
Beleza? Tranquilo, pessoal? Perceberam que apareceu a mesma coisa nos dois? Então vou escrever essas duas coisas aqui. Então, esses dois caras aí, e eu vou fazer limite com H tendendo a zero, tá certo? Beleza? Então, esses dois caras aí, limite com H tendendo a zero, de seno de H sobre H, que é esse aqui, beleza? Tranquilo? E o outro que apareceu, que é limite com H tendendo a zero, de 1 menos cosseno de H sobre H. É 1 menos cosseno de H, é só para ficar positivo, tá? Porque cosseno de H menos 1 seria negativo, porque o cosseno é sempre menor do que 1. Mas tanto faz, só um detalhe. Beleza? Mas essas duas expressões aqui aparecem tanto na derivada do seno como na derivada do cosseno, concordam? Tá legal? Então, se eu resolver esses dois limites aqui, eu resolvo tanto a derivada do seno como a derivada do cosseno. Tá beleza? Certo? Tranquilo? O cosseno não pode ser 1 também? Hã? O cosseno não pode ser 1? É, pode ser 1 e vai ser igual a zero, mas se eu escrever assim, cosseno de H menos 1, isso aqui vai ficar sempre menor ou igual a zero, entendeu? E se eu escrever assim, ele vai ficar sempre maior ou igual a zero. Pode ser zero, mas vai ser sempre maior ou igual a zero, entendeu? Beleza? Ele só não pode ser maior do que 1, mas pode ser igual a 1. Tá de boa? Mas isso é só um detalhe, como eu falei, mas tá de boa isso aqui. Se a gente resolver esses dois limites aqui, a gente resolve tanto a derivada do seno como a derivada do cosseno. Tá legal? Certo? Esses dois limites aí, por causa disso, por causa dessa importância que eles têm, eles são chamados limites trigonométricos fundamentais. Esses nomes meio pomposos, que eu acho meio, enfim, mas é porque eles são importantes mesmo. Beleza? Tranquilo? Não só porque esses dois limites aqui, eles resolvem a derivada de seno e cosseno, beleza? Se eu resolver esses dois limites, como também porque são esses dois limites aqui, principalmente o primeiro, seno de H sobre H, que deixa bem evidente por que eu só posso fazer cálculo de funções trigonométricas com radianos. Tá legal? Porque esses limites aqui, digamos assim, eles só fazem sentido em radianos. Beleza, pessoal? Tá? Quer falar? Achei que tinha levantado. Beleza, pessoal? Então vamos fazer. Eu devia projetar, mas se eu projetar, eu vou ter que apagar o quadro que eu não quero apagar. Então eu vou fazer um desenho todo horrível ali do círculo trigonométrico, tá? Então vamos lá. Bom, eu vou mostrar para vocês, assim, uma percepção de quanto tem que ser o resultado desse limite aqui, beleza? Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma demonstração mais rigorosa, tranquilo? Mas primeiro eu vou mostrar que isso que é o principal, entender quanto tem que ser esses limites olhando para o círculo trigonométrico, beleza? Tranquilo? Então, vou fazer um desenho aqui. Então eu vou desenhar aqui. Vou desenhar só um pedaço do círculo trigonométrico. Certo? Um pedacinho aí. Por quê? E aqui eu vou desenhar um ângulo que eu vou chamar de H, esse ângulo. Tá de boa? Certo? Então, como a gente já sabe, no círculo trigonométrico, a gente identifica o ângulo com o comprimento de arco, porque o raio mede 1, tá? Então, esse ângulo H também é o comprimento desse arco aqui. Tá beleza? Tá tranquilo isso, pessoal? Tá? E nesse desenho, onde é que vai aparecer, que é aquelas coisas ali que eu quero calcular, tá? Seno de H sobre H. Nesse desenho, onde é que vai aparecer seno de H? Seno de H é essa alturinha aqui, todo mundo concorda?
Beleza? Então, esse segmento aqui é seno de H. Tá de boa isso? E esse aqui de baixo é cosseno de H, tá certo? Tranquilo, pessoal? Certo? Bom, então só falta identificar nesse desenho onde está 1 menos cosseno de H, que é o outro que eu preciso para calcular os limites. Onde é que está 1 menos cosseno de H aqui? É esse pedacinho aqui pequenininho, tá de boa? Certo? Porque aqui na cosseno de H, o raio não é 1. Então, esse pedacinho aqui é 1 menos cosseno de H. Tá legal? Beleza? E eu quero calcular o limite disso quando H tende a 0. Tá legal? Certo? O limite disso quando H tende a 0 é eu vou fazer esse ângulo ficar cada vez menorzinho, porque esse ângulo é o próprio H. Tá de boa isso? Tranquilo, pessoal? Certo? Alguma dúvida até aqui, Daniel? Não. Certo? Beleza, pessoal? Tá? Bom, aí, o que a gente tem que entender aqui? Quando é que uma fração é próxima de zero? Quando o numerador é muito menor que o denominador, concorda? Beleza? Tranquilo? Quando é que uma fração é muito grande? Quando o numerador é muito maior que o denominador, tá? Vou botar aqui uma fração qualquer só para A sobre B, tranquilo? Então, se eu tenho que o de cima é muito maior que o de baixo, beleza? A fração tende a infinito. Se eu tenho que o de baixo é muito maior do que o de cima, a fração tende a 0, beleza? E se eu tenho que os dois têm tamanhos parecidos, muito próximos, a fração tende a quanto? 1. Todo mundo está de acordo com isso? O que é uma fração igual a 1? A fração é igual a 1 quando o numerador é igual ao denominador, tipo 3 sobre 3, beleza? Quando o numerador, são funções no caso, o numerador e o denominador têm valores muito próximos, a fração tende a 1, beleza? Tranquilo? Então, vamos pensar nisso, nesse desenho aqui, ó. Quando H tende a 0, certo? Beleza? Qual vai ser a relação entre H e seno de H? Eles vão ficar o quê? O que vocês acham? Ó, vamos desenhar, eu desenho um valor de H. A gente pode colocar um valor de H menorzinho ainda, bem pequenininho. Então, o H vai estar aqui e o seno de H vai estar aqui. Beleza? O que vai acontecer, vocês acham, com valores de seno de H e de H, quando eles estiverem muito pequenos? O seno vai tender a 0. E o H também vai tender a 0. Os dois vão tender a 0, mas a questão é, quando eles tendem a 0 juntos, o que acontece? Quem tende a 0 mais rápido? O que vocês acham? O seno vai tender a 0 mais rápido. Do que? O O H é maior do que o seno de H, necessariamente, porque o seno de H é reto e o H é uma curva, beleza? Certo? Então o H vai ser sempre maior do que o seno de H, isso é verdade, mas será que ele vai ser muito maior que o seno de H? Quanto menor eles ficam, o que vai acontecer com os valores de H e seno de H? Eles vão ficar muito parecidos. Todo mundo está vendo isso? Tá? Ó, seria melhor ver isso no GeoGebra, tá? Mas é porque eu não quero apagar esse quadro todo aí. Podia até ter feito uma tela sobre isso, eu dei mole. Mas vê se dá para ver o seguinte. Se eu desenhar um H grandão, se eu desenhar um ângulo grandão, olha só. Vou desenhar um ângulo maior aqui, calma aí. Lembrando que esse aqui é o seno de H. Mas se eu desenhar um ângulo aqui grandão, o H, isso aqui nunca é um círculo, né? O H é isso aqui e o seno de H é isso aqui, concorda? Se eu desenhar um H menorzinho,
o H é isso aqui e o seno de H é isso aqui. Então vocês veem que eles estão parecidos. Beleza? Se eu desenhar um ângulo menorzinho, ó, quase não dá nem para desenhar os dois. Beleza? Então, quando H tende a zero, seno de H e H tendem a ficar os dois tendem a zero, beleza? Mas os dois tendem a zero com valores cada vez mais próximos entre si. Beleza? Tipo assim, um vai ser 0,0001, o outro vai ser 0,0011. Beleza? Com valores cada vez mais parecidos. E com isso dá para perceber, então, que aquele primeiro limite aqui dá quanto? Então, se eles ficam parecidos, vai tender a 1. Exatamente. Então, esse limite aqui tende a 1. Esse limite aqui tende a 1, não. Esse limite é 1. É errado falar que o limite tende a 1. Ou você fala a função tende a 1, ou você fala que o limite é 1. Então, aquele limite ali é 1. Tá de boa? Certo? Tá? Bom. Fez sentido isso, pessoal? Agora, o outro limite, vocês acham que vai acontecer o quê? Olha só, pensem num ângulo pequenininho. O 1 menos cosseno, vê se dá para ver o seguinte, ó. O 1 menos cosseno H vai ficar muito menor do que o H. Dá para ver isso? Porque o H é esse ângulo aqui. O 1 menos cosseno H é um negócio minúsculo aqui. Que ele está exprimido entre essas duas paradas aqui. Beleza? Então, quando o H fica pequeno, o 1 menos cosseno H, todo mundo está tendendo a zero, tá? A questão é quem tende a zero mais rápido. Então, quando eles ficam pequenos, o 1 menos cosseno H, vê se dá para ver isso aqui, fica muito menor do que o H. Tá legal? Certo? Porque o H, olha, aqui já dá para ver, ó, o H está aqui, o seno de H está aqui. Então o H e o seno de H não estão muito distantes. Mas o 1 menos cosseno H está bem menor. Beleza? Então aquele segundo limite ali é quanto? Que o... Ah. Não, ao contrário. Zero. Zero, porque o de baixo... o de cima que fica menor. E o de baixo está menor. Isso. Beleza? Então esse limite aqui é zero. Tá? O 1 menos cosseno é esse. É o que É está no isso. eixo X. Tá. É esse pedacinho aqui. Tá. Beleza? Porque isso aqui tudo é 1, entendeu? Porque isso aqui tudo é o raio do círculo. Entendeu, pessoal? Aí tá comparando ele com H, entendi. Exatamente, estou comparando ele com H. Perfeito, Daniel. Dá tempo para até lá. Então, tem que lembrar o seguinte, que uma divisão é sempre uma comparação. Beleza? Então, quando eu estou fazendo seno de H sobre H, eu estou comparando o seno de H com H. Beleza? Eu estou dizendo, ó, o seno de H e o H, quando o H vai ficando cada vez menor, eles tendem a ficar cada vez mais parecidos. Tá? Agora, o 1 menos cosseno de H comparando com H, eles tendem a ficar, o 1 menos cosseno tende a ficar muito menor do que o outro. Então, por isso que esse limite aqui dá 1 e esse limite aqui dá 0. Beleza? Certo? De boa isso, pessoal? Tá, então pronto, matamos tudo. Se esse limite aqui dá 1 e esse limite aqui dá 0, ó, isso aqui vai dar 0, beleza? E esse aqui vai dar 1. Então, quanto dá isso aqui? Cosseno. Beleza? Certo? Tranquilo, pessoal? Ó, isso aqui tende a 0 e isso aqui tende a 1. Então, vai ficar o quê? Cosseno. Tranquilo? Porque o cosseno não depende de H, tá? Quem está variando é o H. Certo? Então, quando o H tende a 0, isso aqui vai tender a 1. E aqui embaixo, isso aqui vai tender a 0 e isso aqui vai tender a 1. Então, isso aqui vai tender a quem? Menos seno. Beleza? Então, por isso que a derivada do seno é o cosseno e a derivada de cosseno é menos seno. Beleza, pessoal? E vocês podem ver pelo gráfico, tá? Isso acontece também.
onde o seno vale 0 são os pontos onde o cosseno tem o máximo e o mínimo. E vice-versa. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Agora, olha só para fechar isso aqui. Aí, acho que vocês nem... eu passei batido nisso meio que de propósito, mas tem um detalhe que eu ocultei, que é o seguinte: toda essa argumentação que eu fiz só faz sentido porque eu estou usando radianos. Porque qual é a característica do radiano que eu falei no começo da aula? É que o radiano ele é uma unidade para medir tanto os comprimentos retilíneos, que são esses aqui, como os arcos. Tá legal? Então eu estou medindo os arcos e esse cara aqui, que é o seno, tudo com a mesma unidade. Tá beleza? Se eu medisse isso aqui, que é o seno, que é esse comprimento aqui, com uma unidade, e esse arco com outra unidade, aquilo ali não daria 1. Eu não poderia comparar um com o outro. Beleza? Tranquilo? Quando eu falo que ele tende a 1, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o comprimento de arco fica próximo dessa corda aqui, que seria uma corda, né? Desse comprimento aqui que é o seno, beleza? Tranquilo? Certo? Mas esses comprimentos só ficam próximos que eu estou medindo eles com a mesma unidade. Se eu medisse um em metro, outro em quilômetros, iam dar valores, beleza? Diferentes. Então, para que aquele valor dê 1, eu preciso medir os dois na mesma unidade. Então, se eu não usasse radianos, não valeria essas fórmulas aí de derivada de seno e cosseno. Essa fórmula de derivada de seno e cosseno, é derivada do seno, o cosseno derivado do cosseno ao menos o seno, elas só funcionam dessa maneira porque as funções trigonométricas são definidas como radianos. Beleza? Tranquilo? Certo? Então, isso aqui é a chave. Por isso que radiano é tão importante. Porque eu estou fazendo essa comparação aqui. Tranquilo? Beleza? Então, essa é a chave do radiano. Eu meço tudo, eu unifico ângulo com comprimento retilíneo. Tudo é medido como se fosse a mesma grandeza. Beleza? Não é legal isso? Esse é o grande significado do radiano. Beleza, pessoal? Fez sentido? Tranquilo? Alguma dúvida sobre isso? Hã? Tranquilo, pessoal? Bom, então agora ainda tem um tempinho. De boa com isso aí. Depois eu vou fazer uma tela de GeoGebra decente para fazer aquilo ali, tá? Que eu esqueci realmente, tinha que ter feito isso. Beleza? Então agora, como tem tempinho de aula, a gente pode fazer duas coisas. Eu posso deduzir a derivada de tangente, tranquilo? Porque agora a gente já sabe seno e cosseno, a gente já vai saber deduzir tangente rapidinho. E posso mostrar para vocês, pelo menos começar a demonstração daquelas fórmulas de cosseno de A mais B e seno de A mais B, tá? Que é um exercício da lista, dá tempo de fazer isso. Beleza, pessoal? Posso apagar isso aí? Isso aí não tem na lista, tá? É bom, se não botei isso na lista, porque eu achei que a gente não ia fazer isso. A gente fala. O círculo trigonométrico, a gente escolhe ele como raio 1. Isso. Mas pode ser qualquer unidade. Daria para fazer isso com qualquer Daria. Eu poderia botar o raio 2, mas assim, a questão é que a chave do círculo trigonométrico é que eu vou medir o raio e o arco com a mesma unidade, entendeu? Que essa unidade que eu poderia ser, que o 1 é o mais simples, entendeu? A questão do círculo trigonométrico é que eu tenho que medir os comprimentos retilíneos e o comprimento de arco com a mesma unidade. Então, quando eu falo do ângulo, eu falo do arco, entendeu? Beleza? Pode apagar tudo agora? Pode.
Olha só, agora vamos botar uma... Olha só, pessoal. Vamos lá, derivar a função tangente, que eu sei que é seno sobre cosseno, beleza? Como a gente já sabe a derivada de seno e cosseno, eu posso usar a regra do quociente. Tá certo? Beleza? Lembra como é a regra do quociente? Eu vou botar até passo a passo aqui, ó. A derivada do seno, que eu vou deixar indicado aqui, ó. A derivada do seno, que é a derivada do de cima vezes o de baixo, tá legal? Certo? Isso é a fórmula da derivada do quociente. Menos o de cima vezes a derivada do de baixo, sobre o de baixo ao quadrado, beleza? Tranquilo? Bom, aí, quanto é a derivada do seno? Que a gente acabou de ver. A derivada do seno é cosseno, concorda? Beleza? Então aqui eu vou ficar cosseno vezes cosseno, menos seno, seno de x. Derivada do cosseno é quanto? Que a gente acabou de ver. Menos seno. Então aqui vai ficar menos seno sobre cosseno ao quadrado. Então aqui eu vou ter, olha só, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado, beleza? E aqui eu vou ter menos com menos mais, seno vezes seno, seno ao quadrado. Sobre cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá quanto? 1, que é o teorema de Pitágoras. Beleza? Então isso aqui vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado. Essa é a derivada da tangente. Se vocês quiserem, também podem chamar isso de secante ao quadrado, tá? Então a derivada da tangente é secante ao quadrado. Aí vocês podem calcular as outras derivadas, da cotangente, da secante, usando essas fórmulas aí, tá? A derivada da secante é secante vezes tangente, tá? Mas enfim. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nisso aí? Já sabemos tudo sobre funções trigonométricas. Agora, eu vou ligar de novo só para mostrar aquela seno de A mais B, tá? Que é um exercício da lista. Beleza, pessoal? Tá? Pode apagar? Posso enviar os trabalhos depois de segunda-feira? Pode. Porque a gente tem prova quarta, sexta e segunda. Tá, pode. Aí depois de segunda vai ficar mais... Tá. Pode, né, Bia? Tá. Não tem prazo não, pode Qual pegar é o fora último dia do período? Dia 19. 19? Não dá. Por mim a gente vai ter aula até a última semana, tá? Vocês que sabem. Tranquilo? Ele tem que falar, semana que vem eu quero falar de logaritmo. Semana que vem é qual? É 2? É dia 2. Aí é dia A primeira 2. semana de... É dia 1º, terça, dia 2 é quarta. Aí na outra. Depois não, 8 e tem 3 9. semanas. A gente pode usar Depois essas 3 15 e semanas, 16. tá? Se vocês quiserem. Beleza? Posso apagar aqui então? Semana que vem vamos falar de logaritmo, tá? E amanhã a gente fala mais um pouco de gráfico e fala de infinito também, finalmente, tá? Então vou só voltar aqui para aproveitar esse desenho. Esse desenho aqui. Calma aí. Eu tenho muita preguiça de desenhar isso e fica horrível. Caramba.
Beleza, pessoal? Então, olha só. Olhando para esse triângulo aqui, tranquilo? Certo? Então, a construção para fazer aquelas demonstrações é o seguinte. Eu construí esse triângulo aqui que eu chamei de ABC, tranquilo? Certo? E aqui dentro desse triângulo eu botei um ângulo alfa e um ângulo beta. Tá beleza? Que é o AB, tá? Tanto faz. Beleza? Tá? Então, esse ângulo todo aqui é quem? É alfa mais beta. Beleza, pessoal? Certo? E eu construí também esse triângulo com hipotenusa igual a 1. Tá beleza? Certo? Tranquilo, pessoal? Tá? Por quê? Porque eu posso escolher isso, tá? Eu posso botar a hipotenusa do tamanho que eu quiser, tá? E aí, o que vai acontecer? Como esse ângulo aqui é alfa mais beta, igual a gente já falou várias vezes, quando eu tenho hipotenusa igual a 1, certo? O valor dos catetos vão ser exatamente seno do ângulo e cosseno do ângulo. Tá de boa? Certo? Porque o denominador é a hipotenusa, o denominador é 1. Tranquilo? Então, esse cateto aqui, AC, vai ficar escrever aí. O cateto vertical, AC, vai ficar quem? Vai ficar o seno desse ângulo aqui, tá de boa? Certo? Só que esse ângulo aqui é quem? Alfa mais beta. Então, esse comprimento vertical aqui é seno de alfa mais beta, beleza? Tranquilo? Certo? E esse comprimento AB horizontal aqui vai ficar cosseno de alfa mais beta. Alguma dúvida sobre isso? Beleza? Marla, tudo bem? Não, me perdi. Tá, qual parte você se perdeu? Do AB. Tá, então, chama esse ângulo aqui de outra letra qualquer. Vou botar uma outra letra grega aqui, teta. Tranquilo? Certo? Então, quanto é cosseno de teta? Cosseno de teta, cosseno é sempre o cateto adjacente pela hipotenusa, beleza? Cateto adjacente é AB. A hipotenusa é BC, beleza? Tranquilo? Quanto é a hipotenusa? A hipotenusa é 1, que eu estou dizendo ali. Tá? Então, o AB vai ser igual ao cosseno de teta. Certo? Beleza? Isso é uma coisa. Sempre que eu tenho a hipotenusa 1, os catetos vão medir seno e cosseno. Tá? Só que quem é teta? Teta é alfa mais beta. Então, pronto, eu vou ter cosseno de alfa mais beta igual a esse cateto AB aqui. E a mesma coisa na vertical, seno de alfa mais beta igual ao outro cateto. Agora entendi. Beleza, pessoal? Tá de boa? Mais alguém? Professor, ali é BC mesmo ou não seria BD? Tá falando do triângulo maior ou menor? Não, estou falando por enquanto só do triângulo grandão. Calma que o D ainda vai aparecer. Por quê? Porque no triângulo grandão o ângulo é alfa mais beta, entendeu? Aí esse D aqui, na verdade, nem precisava estar escrito aqui ainda. Beleza? Porque eu desenhei um triângulo cujo ângulo interno é alfa mais beta, entendeu? Beleza? Que agora eu quero desenvolver isso, que eu quero relacionar cosseno alfa com cosseno beta, beleza? Tranquilo? Beleza, pessoal? Tá. Então agora vamos lá. Guardem isso aí, isso está escrito na folha, tá? Que cosseno que eu vou ter que apagar aqui. Quer dizer, acho que não preciso. Por enquanto, pelo menos. Então vamos passar agora para esse próximo desenho aqui. Esse desenho aqui do meio. Então, nesse desenho do meio, o que eu fiz? Eu prolonguei essa linha aqui, tranquilo? Essa linha BD, certo? E nessa linha BD, eu tracei uma perpendicular passando pelo ponto C. Tá beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? Então, agora, a gente formou um novo triângulo retângulo aqui. Tá certo? Tá?
Então agora vamos olhar para esse triângulo retângulo aqui. Beleza? Tranquilo? Então, nesse triângulo retângulo, a gente tem vários triângulos retângulos que a gente vai ter que olhar aí. A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que a hipotenusa dele continua sendo 1, concorda? Certo? Tranquilo? E o ângulo interno dele, esse ângulo aqui é quem? É beta. Tá de boa isso? Certo? Então, vai acontecer o mesmo raciocínio do outro triângulo. Sempre que eu tenho um triângulo que a hipotenusa é 1, os catetos dele são o seno e o cosseno. Certo? Se eu fizer, por exemplo, seno de beta, quem é seno de beta? É o cateto. Esse cateto aqui, cateto oposto, que é EC, concorda? Dividido pela hipotenusa, que é BC. Tá legal? Beleza, pessoal? Mas a hipotenusa é 1, porque eu construí assim. Então eu vou ter que esse EC aqui vai ser igual a seno de beta, concorda? Pelo mesmo motivo, o EB vai ser quem? Cosseno de beta. Todo mundo percebeu isso? Tá? Eu estou olhando para esse triângulo aqui. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Tá. Eu vou anotar isso aqui do lado também. Então eu tenho que EC é igual a seno de beta. E eu vou ter que EB é igual a... Tá certo essas letras, né? Tá. Senão vai dar tudo errado no final. EB igual a cosseno de beta. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? Pronto. C. Calma aí. Agora vamos olhar para o terceiro desenho. No terceiro desenho, eu tenho que fazer uma correspondência dos ângulos também, tá? Certo? Então, olha só. Esse ângulo aqui, ó, olhando para esse triângulo aqui, ó. Esse ângulo que está aqui, ó, quem é? É o complementar de alfa, concorda? Esse ângulo aqui não tem nada a ver com beta, tá? Vamos olhar só para esse triângulo aqui. Esquece o resto do desenho. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, esse triângulo aqui, ó. Calma que já está acabando. Esse triângulo aqui é retângulo, tá? É um novo triângulo. Eu esqueci de falar como é que eu completei a figura, mas está claro, né? Eu tracei uma vertical aqui e eu fechei esses dois triângulos aqui. Mas na folha está tudo explicadinho passo a passo, tá? Então, vamos olhar para esse triângulo aqui, certo? Então, esse aqui eu vou chamar, esse aqui é o meu ângulo alfa, tá? Se esse aqui é um ângulo alfa e aqui é 90 graus, aqui é um ângulo reto, então esse cara aqui, vamos acostumar a usar radiano, é π sobre 2 menos alfa, concorda? É o complementar de alfa, tá beleza? Vou chamar de outra letra só para... Vou chamar de alfa linha, por exemplo. Beleza? Tranquilo? E eu sei que alfa linha é o complementar de alfa. Vou escrever assim, ó. Alfa mais alfa linha é igual a um ângulo reto. Alguma dúvida nisso? Isso é por causa da soma dos ângulos internos desse triângulo aqui. Tá de boa? Certo? Agora, olhando para cá agora, aqui eu também tenho 90 graus. Tá beleza isso? Certo? Tranquilo? Então, aqui também é um ângulo reto.
Se aqui também é um ângulo reto, então esse ângulo que está aqui também tem que ser o complementar desse. Porque a soma desses três tem que estar dois ângulos retos. Beleza? Que é tipo 180 graus. Então, se aqui eu tenho 180 graus e aqui eu tenho 90, então esse aqui mais esse aqui tem que dar 90 também. Tá de boa? Então, vou chamar esse aqui de alfa duas linhas. Tranquilo? Então, eu vou ter que alfa linha mais alfa duas linhas também vai ser igual a um ângulo reto. Beleza? Qual é a minha conclusão? Que esse alfa duas linhas tem que ser igual ao alfa. Tá certo? Porque esse mais esse dá um ângulo reto, esse mais esse dá um ângulo reto. Então, esse tem que ser igual a esse. Tá? Então, na verdade, esse ângulo aqui também é alfa. Tá? Alguma dúvida? Tá. Então, vamos lá. Posso apagar isso? Isso tudo foi só para dizer que esse ângulo aqui também é alfa, tá? Certo? Posso apagar isso? Tá. Então, olha só, porque isso também, como eu disse, está escrito bonitinho aí na folha. Então, aqui eu tenho esse ângulo alfa aqui e aqui eu também tenho esse ângulo alfa. Agora, nós vamos olhar para esses dois triângulos. Esse aqui e esse aqui. Certo? Beleza? Então, vamos lá. Aí eu vou lembrar o seguinte. Isso aqui, ó. Esse comprimento EB é cosseno de beta. Esse comprimento EB vai ser a hipotenusa desse triângulo aqui. Tá de boa? Certo? Beleza? Tá tranquilo isso? Tá? Então, olha só. Agora vamos olhar para esse triângulo. Olhando para esse triângulo aqui, nesse triângulo, quem vai ser cosseno de alfa? Cosseno é sempre o quê? O cateto adjacente, que é BF, que é esse aqui, tá de boa? Certo? Dividido pela hipotenusa, que é EB. Beleza? Tranquilo? Então eu vou ter que esse BF, então a hipotenusa EB é igual, é o que? Cosseno de alfa. Tá legal? Certo? Então, esse comprimento BF vai ficar igual ao que? Cosseno de alfa vezes cosseno de beta. Todo mundo viu? Certo? Beleza? Porque esse de baixo aqui, ó, esse aqui é essa hipotenusa que é cosseno de beta. Tá legal? Na verdade, isso não é nada demais, só um monte de conta. Mas todo mundo percebeu isso aqui? Sim. Agora vamos calcular, ainda nesse triângulo menor, nesse triângulo aqui de baixo, vamos calcular seno de alfa. Quem é seno de alfa? É o cateto oposto, tranquilo? Quem é o cateto oposto? É F, que é esse aqui, certo? Beleza? Dividido por quem? Dividido pela hipotenusa EB, tá certo? Tranquilo? Aí, EB é quem? Cosseno de beta. Tranquilo? Então, EF vai ser quanto? Quanto vai ser EF, então? Esse aqui é cosseno de beta. Isso. Seno alfa, cosseno beta. Aquelas coisas lá já estão aparecendo. Seno alfa, cosseno beta. E aí? Alguém se perdeu? Tá. Então vamos olhar para o outro triângulo de cima, que a gente vai fazer umas coisas parecidas, tá? Então eu vou olhar agora para esse triângulo aqui. Nesse triângulo aqui, olha só, o ângulo reto está aqui. Então a hipotenusa desse triângulo é essa aqui, tá certo? Tá legal? Quanto mede essa hipotenusa? É o EC. Quanto é o EC? Que está ali, ó. Seno de beta.
Agora a gente vai escrever cosseno de alfa e seno de alfa nesse triângulo de cima aqui, tá? Então, olhando para esse triângulo de cima, escrever aqui, dá para enxergar aqui? Olhando para esse triângulo de cima, quem vai ser cosseno de alfa? Cosseno de alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É G. Dividido pela hipotenusa, que é quem? Que eu vou botar aqui EC, e esse EC é seno de alfa, concorda? Tá? Então, quanto vai dar o EG? Esse aqui é seno de alfa. Tá legal? Então, esse EG vai ficar quanto? Seno de alfa seno de beta cosseno de alfa. Tá certo? Tá, né? Sim. Beleza? Tranquilo? E quanto vai ser, olhando para esse triângulo de cima também, o seno de alfa? Seno de alfa é o cateto oposto, CG, dividido pela hipotenusa EC. Mas a hipotenusa EC é quem? Seno de beta. Então, quanto vai ficar o CG? Calma que eu me perdi. Seno de alfa, seno de beta. Certo, pessoal? É muito seno e cosseno. Beleza? Tá? Então, é muito seno e cosseno, mas é tudo aplicação da definição de seno e definição de cosseno. Tá? Tudo que a gente tem que lembrar nessa demonstração é que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa e o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Só isso. Tranquilo? Beleza? Pronto. Aí acabou. Tá? Aí vamos lá. O que vai acontecer? Olha só. Esse vertical aqui Aí eu vou apagar. Posso apagar o lado de lá? Ó, agora a gente vai usar o seguinte, ó. Esse aqui, AC, é quem? É seno de alfa mais beta, concorda? Beleza? E esse horizontal aqui, AB, é cosseno de alfa mais beta. Tá beleza? Tranquilo? Certo? Então agora a gente só vai juntar isso aí. Vou apagar isso aqui. Então, olhando na vertical, esse cara aqui, ó, é igual a quanto? É igual a EG mais EF, concorda? Esse vertical aqui. Então, isso aqui vai ser igual a EG mais EF. Tá legal? Aí, quanto dá EG? Vamos catar aqui. Quanto dá EG? Todo mundo entendeu, né? Isso. Então, seno beta, cosseno de alfa. E quanto dá EF? Seno alfa, cosseno beta. Beleza? Então, é aquela forma. Agora, na horizontal, esse AB aqui, ó. AB, que é esse cara aqui, é cosseno de alfa mais beta. Agora, olha só, quanto é o AB? O AB é o BF, certo? Que é isso aqui tudo, menos o AF, certo? Beleza? Que é esse cara aqui. Mas o AF é igual ao CG, que é essa parte aqui de cima, tá de boa? Certo? Então isso aqui vai ficar BF, que é quanto? BF? Cosseno alfa, cosseno beta. Cosseno alfa, cosseno beta, menos o AF, que é igual ao CG. Quanto é o CG? Seno alfa, cosseno beta. Então certinho, aquelas fórmulas ali. Beleza, pessoal? É seno beta. É aqui. Beleza? Não o outro. Esse cosseno beta aí. Ah, sim. Calma. Seno alfa, cosseno beta. Mas tá certo aqui, tá?
Não, Não, é seno seno. alfa, seno beta. Seno alfa e seno beta. Isso, mas tá certo com o negócio aqui, né? Tá. E esse é quem? É o CG. O CG. Seno alfa, seno beta. Beleza? Então certinho. Tranquilo, pessoal? Certo? Então, esse é o tipo de exercício que eu só consigo fazer dando aula. Porque se eu for fazer em casa sozinho no papel, eu vou me perder. Assim, que é muito... É só explicando oralmente, falando alto, que eu consigo não me perder. Beleza, pessoal? Então é isso, essas fórmulas aí. Essa é uma demonstração possível, tem outras. Beleza? Mas essas fórmulas aí a gente usa algumas vezes. Tá de boa, pessoal? Tá? Alguma dúvida sobre isso? Já sabem tudo de funções trigonométricas, então... Certo. E? Tá. Mas deu uma clareada. Tá. Então, beleza. Então, amanhã... Calma aí. Amanhã a gente pode passar por isso. A gente vai fazer gráficos de função de novo e falar finalmente de infinito, tá? Beleza? Infinito potencial e infinito atual. Aí semana que vem a gente faz logaritmo, continua no líquido. Mas aí eu mando depois, tá? Círculo trigonométrico. Você usa outra unidade. O seno vai continuar sendo furo. O seno vai continuar sendo cadeira oposto. Mas por quê? Calma aí. Não, se você usar outra unidade, não, você vai ter que dividir. Então realmente as coisas não vão dar certo. Você vai ter que dividir por... você vai ter que dividir pelo raio, entendeu? Mas aí você vai dividir o